Gostaria de então deixar aqui a foto dele, né, o nome dele. Se você conhece alguém que mora na França ou na Europa, compartilhe esse vídeo ou a foto dele ou notícias a respeito, porque eu acho que poderia ser qualquer um de nós, né? Infelizmente, assim, eu fico muito triste, fiquei muito apreensivo e muito reflexivo com essa história, porque poderia ter sido eu, poderia ter sido você que está me assistindo, enfim, acontecer com qualquer pessoa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, muito prazer se você ainda não me conhece. O meu nome é Guilherme Rodrigues, aqui no meu canal estou sempre fazendo vídeos de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas, como é o caso de hoje, e é isso aí. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita, e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostaria de ter que fazer, mas eu acho que é muito importante me posicionar e trazer uma reflexão também, contar um pouco da minha experiência e comentar um pouco sobre o caso do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Souza, que está desaparecido em Paris desde o dia 26 de novembro. É uma situação assim muito triste, né? Eu não gostaria de ter que fazer um vídeo desse, mas para quem não sabe ainda, é um fotógrafo brasileiro que foi trabalhar e tirar férias em Paris. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele, quando chegou o dia de voltar para o Brasil, ele não voltou e desde então ele está desaparecido. E várias situações foram acontecendo e que depois desse sumiço dele, desse desaparecimento, essas situações se tornaram muito estranhas, né? Mensagens dele e situações como o telefone dele que foi encontrado em um vaso de plantas em frente a um restaurante brasileiro em Paris. Então tudo isso muito estranho. Lendo as notícias eu achei muito esquisito porque cada notícia parece que ia se formando, não se formava um quebra-cabeça, mas um jogo de charada, né? Porque primeiro teve uma situação que ele caiu no Rio Sena, que eu já acho muito estranho. Eu morei em Paris durante um ano e então assim, o Sena ele tem algumas saídas, assim, caso você esteja dentro do rio, tem como você sair. Aí eu li algumas notícias dizendo que ele tinha caído no Rio Sena e ficou 3 horas dentro do Rio Sena. Depois, outras notícias dizendo que não, que na verdade ele caiu no Rio Sena, foi resgatado e ficou 3 horas no hospital. E aí depois disso as situações foram muito esquisitas, muito estranhas. Ele acabou perdendo o voo para o Brasil e comprou outro voo, né? Então assim, tudo muito esquisito. Houve também, de certa forma, uma negligência, me parece, ao nosso ver, né, enquanto brasileiro, porque as leis na França são um pouco diferentes. Demoraram muito para começar a buscar por ele, teve uma pressão aí da população em relação ao consulado para a França, para a polícia francesa começar a agir e a de fato tratar como um desaparecimento mais sério, né? Então houve também uma demora, que a gente sabe que quando há um desaparecimento, isso é crucial, é muito complicado essa questão da demora, porque isso influencia muito em encontrar a pessoa, né, bem, com vida. Toda essa situação eu achei muito esquisita. E quando nós estamos fora do Brasil, principalmente, muitas pessoas não estou dizendo que é o caso dele, mas muitas pessoas ficam achando que estão muito seguras, entende? E acabam negligenciando essa questão da segurança, da própria segurança. Isso eu via muito na França, principalmente com objetos pessoais e com a própria vida. Então assim, tem algumas coisas básicas, situações que eu passei, que às vezes a gente pensa que não, mas que podem ser muito perigosas, situações cotidianas e corriqueiras. Como por exemplo, você ir cortar o cabelo, você ir a um shopping andando. Tudo isso, se você está fora do seu país natal, pode ser muito perigoso, principalmente se você está viajando sozinho ou se você mora nesse país sozinho. Então temos que tomar muito cuidado com essas questões. Vou dar um exemplo, porque, por exemplo, morei um ano na França e eu morava em um bairro que ficava 2 estações de metrô fora de Paris. Então era muito pertinho, era um bairro assim, cheio de imigrantes. Na verdade, grande parte do bairro era de imigrantes. No começo eu estranhei, achei muito diferente, né, essa situação, porque você vai para a França, você quer, né, tipo, ter mais contato com francês e tudo mais. Eu tinha, claro, mas o bairro que eu morava era muito diferente, assim, porque eram muitas culturas diferentes. Então, lá é muito dividido também, muito segregado. Então tinha uma área que tinha muitas pessoas, assim, indianos, outra área dos paquistaneses, outra área, enfim, era bem assim,
misturado e eu consegui um apartamento por um preço bom para morar sozinho e era muito perto da estação de metrô. Então, assim, foi um achado, né, para morar sozinho. Quem já morou assim em uma grande capital na Europa sabe que encontrar um lugar para morar sozinho logo de cara assim é muito difícil. Então sou muito grato a esse tempo que eu passei nesse local que eu morei. Só que assim, por exemplo, eu ia cortar o cabelo, uma barbearia que tipo assim, 100% eram tipo estrangeiros e na maioria ali era indiano, ou era paquistanês, ou era, enfim. Então eram pessoas de culturas muito diferentes. Então eu tomava muito cuidado para não fazer alguma coisa que pudesse parecer ofensivo, porque eu pensava, gente, imagina se eu tô aqui e eu sumo, entende? Acontece alguma coisa, sei lá, me sequestram, entende? Não estou dizendo que... Porque isso acontece, gente. Não estou dizendo nada a ver com o indiano, muito pelo contrário. São muitos europeus que inclusive sequestram e tudo mais. Só que eu pensava assim, imagina se eu tô aqui nesse salão e fazem isso. Como que vão descobrir onde eu tô? Entende? Porque, tipo, você tá sozinho num país, longe. Você não sabe se por ali tem câmera de segurança. Então, assim, e você não vai ficar contando tudo que você vai fazer para as pessoas. Tipo, estou indo cortar o cabelo, estou indo no supermercado, estou indo no shopping. Não. Então, assim, acho que dentro de Paris é mais complicado a pessoa sumir. Porém, nesse caso, eu estava ali num lugar totalmente assim... Então, quando eu estava nessa situação de estar num lugar que era muito diferente, que tinha um grupo, principalmente, assim, de uma outra nacionalidade, muito forte, assim, tipo, muito cheio, e um lugar assim, eu evitava falar, tentava me camuflar nesses lugares. Por exemplo, quando eu estava indo uma vez, aconteceu de eu estar indo no shopping e tinha um shopping lá que tinha umas lojas que eu queria ir e ele era um pouco lá fora de Paris e era um pouco mais afastado. E aí eu falei, tipo, eu gosto muito de caminhar para você ver o lugar, para você conhecer as ruas e tudo mais. Então tinha o passe Navigou, só que então eu não precisava pagar, só que eu falava, o ônibus vai demorar, então eu vou caminhando. Não parecia ser tão longe e eu gostava de caminhar. E aí eu resolvi ir caminhando, e tinha umas pontes que você passava por Saint-Denis. E quem mora em Paris ou já morou, conhece um pouquinho, sabe que Saint-Denis é uma região muito perigosa. E aí depois que a minha ficha caiu, que eu falei, gente, olha o que eu estou fazendo. Eu estou atravessando Saint-Denis, andando sozinho, e que é uma região assim que as pessoas até falam que é a região mais perigosa ali em volta de Paris. E eu lembro de ver assim uma pessoa numa ponte, porque tinha uma região ali que era tipo uma ilha no meio, sabe? E tinha uma ponte na entrada e uma ponte na saída, que era a forma de você passar ali dentro. E eu tinha que passar por esse caminho. E eu lembro de ver uma pessoa parada, meio como se fosse um olheiro, sabe? Uma pessoa que fica vigiando para ver o que está acontecendo, para passar a informação. Andando assim, e eu passei por ele. Depois do outro lado, na outra ponte, também tinha uma pessoa assim. Então eu falei, olha que situação, tipo, imagina se aqui, sei lá, tipo, te sequestra, ou enfim, são situações que você, infelizmente, é muito difícil ser encontrado, porque as pessoas não sabem onde você estava, não sabem o que você estava fazendo. Então, assim, eu já fiz essas coisas? Já fiz, mas eu recomendo? Não, não recomendo, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Quando você está viajando sozinho, principalmente se você é mulher, na Europa é muito mais seguro, mas a gente não pode dar bobeira, achar que porque estamos num país, sei lá, tipo França, Inglaterra, Itália, que nós estamos totalmente seguros, porque nós não estamos, infelizmente. Existem muitos casos de sequestro, inclusive o tráfico humano. Ele é um dos tráficos mais lucrativos do mundo. Agora não vou colocar aqui para vocês, né? Se ele é o segundo, terceiro lugar de tráfico mais valioso do mundo. Já ouvi dizer que um corpo humano ele vale no mercado ilegal em média de 150 mil reais. Então, assim, para vender os órgãos. Então é uma coisa muito perigosa. Desejo do fundo do meu coração que o Flávio seja encontrado, que ele esteja bem e que tudo isso seja resolvido da forma mais harmoniosa e pacífica possível. Mas fica aqui, pessoal, o meu alerta. Eu acho que provavelmente tem que investigar muito esse caso, isso não pode passar batido. A gente tem que cobrar, né, o poder público para ter uma solução para isso, para investigar da forma correta.
Me parece que houve até um atraso, uma negligência da polícia francesa em relação a essa busca. E eu fico me perguntando, será que se fosse um europeu, um francês, um alemão, um suíço, será que eles teriam agido da forma que eles agiram, sabe? A polícia francesa, no caso. Então é muito triste. A gente fica meio que até assim, sabe, sem saber muito bem, né? Porque parece que a gente não tem tanta segurança no nosso país, a gente também não tem tanta segurança num outro país. Claro que a França é um país que tem muita segurança, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos casos de sequestro, enfim, né, pessoal? Então fica aqui o meu alerta. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então agradeço vocês terem assistido esse vídeo até aqui e é isso aí, fui, valeu!